Após retornar das suas mini-férias na Itália, Renato Cariani, mesmo tendo dormido apenas 4 horas e descansado praticamente coisa nenhuma, já vai quase que de imediato ao encontro de Maurição, a fim de buscarem a sua Skylade que havia ficado no processo de blindagem. Júlio Balestrin visitou as novas instalações do CT da Growth, foi surpreendido com o que viu por lá e, na ocasião, acaba conhecendo o fenômeno do momento, Chucrão. E é isso, seja muito bem-vindo a mais um resumão do Universo Maromba. Mas antes de começarmos, é claro, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo do Universo Maromba. No recente vídeo publicado no canal do Renato Cariani, intitulado de Cariani foi buscar o seu carro de 2 milhões. O Renato Cariani, logo após retornar da sua viagem à Itália, se dirige à empresa Culé. Empresa essa especializada em blindagens de alto padrão, para receber ali a sua Skylade com a tão esperada blindagem que ele havia contratado como visto em vídeos anteriores. Mas vamos aos principais pontos abordados no vídeo. Transformação total e meticulosa da Skylade. O Cariani relata que deixou a sua Skylade 2025 para a blindagem antes de viajar, e a Colé fez mais do que esperado, pois segundo ele trouxe ali uma higienização completa, um polimento e correções que, segundo ele, deixaram o carro melhor do que quando chegou dos Estados Unidos. Encontrou um mendigo com blazer Armani. Durante aquele papo descontraído, Cariani compartilha um momento curioso da viagem à Itália, dizendo que até os mendigos de lá usam roupas de grife. Bom pessoal, nesse ponto aqui o Renato Cariani basicamente relata uma experiência que ele teve, que foi no caso de encontrar um mendigo na rua vestido de blazer Armani, que é uma marca muito conhecida e muito famosa e geralmente muito cara. Logo após esse relato em tom descontraído, o Renato Cariani fala que o mendigo relatou para ele que esse blazer que ele mencionou foi um presente, ele acabou ganhando nas ruas da Itália. Você acredita que eu encontrei um mendigo na rua de blazer Armani? Eu falei, não, tá de brincadeira comigo, velho. Tá de brincadeira comigo. O cara tava com um blazer da Armani. Aí ele falou, eu ganhei. Eu falei assim, mas quem te deu tem muito bom gosto. Aí, ó, ficou bem você. Blindagem de um carro de 8,3 milhões. O Renato enfim se dirige à empresa Colé e o dono proprietário da empresa relata ao Cariani que uma Cullinan de 8,3 milhões será blindada na próxima semana, gerando surpresa e curiosidades, e eles acabam comentando bastante sobre ao longo do vídeo. Blindagem ultra leve e de última geração. Mais adiante, pessoal, o Renato Cariani destaca que o processo de blindagem do seu carro utilizou materiais como Politec, o que reduz o peso total da blindagem para cerca de 170 kg, mantendo a originalidade e funcionalidade do carro. Bom pessoal, nesse ponto do vídeo eles basicamente relatam que todo o processo de blindagem do carro do Renato Cariani, que é um carro enorme, resultou ali em um acréscimo de apenas 170 kg, pois todo o trabalho foi feito com materiais de última geração e altamente tecnológicos. Teto solar blindado e funcional. Uma das maiores surpresas no vídeo, que inclusive o Renato Cariani não esperava, foi o fato deles terem blindado também o teto solar da melhor forma possível e mantendo ali em si a funcionalidade, ou seja, o teto continua fechando e abrindo normalmente como se nada tivesse acontecido, que foi algo evidenciado ali como raro nesse tipo de trabalho, e o Cariani fica visivelmente impressionado. Como que funciona em relação à blindagem de teto? Porque existem uns que falam que é fusco, outro que não. Como que o teto solar, a gente fez aqui pro Renato, um vidro homologado pelo Exército. Ele é funcional, ele abre e fecha como original. Você tá brincando? Se você pegar e abrir o teto, ele vai abrir. Caramba, eu não esperava isso. Isso pra mim foi surpresa. Caramba, Maurício, essa eu não esperava. Da hora, hein? Caramba, eu não esperava por essa não, Renatão. A gente fez para você andar num condomínio aí. Caramba. Obviamente que a gente não recomenda você andar na rua com o teto aberto. Não é bom. Mas é para você entrar no condomínio, seus filhos querem ficar para fora. Ou seja, isso aqui é num ambiente protegido. Protegido. Para você usar num ambiente protegido. Caramba, Maurício, olha isso, cara. Nem eu esperava. Porque isso aqui eu sei que é uma dor que muita gente tem. De blindar o carro. De blindar o teto. Perder o teto, né? O problema que você tem é que é um trabalho muito maior você fazer o teto blindado e funcional. Entendeu? A gente faz para bons clientes, a gente faz, mas é um trabalho muito mais difícil do que você pôr um teto
fechado panorâmico. Vamos dizer assim, é uma situação sob demanda. O cara negocia isso na hora da blindagem. Negocia isso na hora E da a Collet blindagem. consegue fazer. Nunca coloque ventosas em vidros blindados. Mais adiante no vídeo, o proprietário da empresa e também o Renato Cariani fazem um alerta em relação ao uso de ventosas nos vidros blindados, pois segundo eles é algo que pode trincar o policarbonato utilizado na parte interna, o que pode gerar dano caro e irreversível. Os presentes personalizados da blindadora Collet. Ainda nesse vídeo, pessoal, logo antes de sair da blindadora com seu carro já blindado, o Renato Cariani acaba recebendo alguns presentes ali, como por exemplo uma necessaire bordada com a sua logo do canal e também a logo da marca da empresa que blindou seu carro, uma toalha, kit de limpeza e documentos da blindagem em uma sacola personalizada, valorizando assim a experiência premium que o Renato Cariani teve com a empresa Collet. O filho do Cariani chama o seu Cadillac de Kombi. Bom pessoal, já quase no final do vídeo, assim que chegaram no estacionamento de casa, o filho do Renato Cariani protagonizou um momento engraçado, pois assim que o Renato Cariani chega, o filho dele logo em seguida acaba aparecendo no vídeo e vai em direção ao carro e o chama de Kombi. É isso mesmo pessoal, o filho do Cariani acaba chamando a sua Skylade da Cadillac de Kombi, o que acaba ali arrancando algum sorriso de quem está presente no momento, pois a situação meio que demonstra que luxo nem sempre impressiona os pequenos. Reflexão sobre ostentação nas redes sociais. Nesse ponto, pessoal, já bem no final do vídeo, o Renato Cariani faz uma pausa emocional e diz o seguinte: esse carro não conta a minha história. E ele meio que critica aqui no final do vídeo, de forma bem sutil, quem tenta provar sucesso através de bens materiais. Ele reforça mais uma vez, pessoal, que a sua jornada ela é feita de trabalho, empreendedorismo e impacto na vida de colaboradores. Ou seja, pessoal, o Renato Cariani no final do vídeo ele faz uma abordagem ali assim, falando um pouco sobre a sua trajetória e que aquele carro não o define e que aquilo ali é apenas resultado de trabalho duro ao longo dos anos de vida que ele possui. Dando a entender basicamente, pessoal, que aquilo ali não é luxo propriamente dito, é basicamente usufruir daquilo que ele plantou ao longo dos seus 48 anos de vida. E o vídeo meio que termina com essa mensagem motivacional que meio que dá a entender que quem trabalha, quem rala, quem corre atrás consegue, assim como ele conseguiu. Ver o Thales feliz, as crianças felizes, trazer a segurança que eles precisam é muito importante. Mas ó, isso aqui não diz quem eu sou, tá? Esse carro não vai dizer quem eu sou. Esse carro não conta nem a minha história. Esse carro não conta a história, não conta a minha jornada. Presta bem atenção. Coisas, por mais valiosas que elas sejam, não conta a história de uma pessoa. A internet hoje está coberta de pessoas ostentando carros, casas, roupas, tentando mostrar para vocês que de alguma forma elas venceram. E vitória na vida não é ter coisas, até porque muitas dessas pessoas conquistam as coisas e nem de uma forma legal, nem de uma forma bonita é. Isso aqui é resultado de um trabalho que eu construí há muitos anos atrás. E começou lá atrás, quando eu decidi, garoto, me tornar uma pessoa bem-sucedida. E todos os dias eu fui buscar isso. O que vai dizer e contar a tua história são os seus feitos. As pessoas que você acompanha nas redes sociais, preste atenção nos feitos dela. No que ela fez para conquistar o que ela conquistou, o quanto ela estudou, o quanto ela construiu, quantas famílias, através do trabalho dela, puderam pagar as suas contas, educarem seus filhos, construírem casas a partir de uma ideia, de um empreendimento, de uma luta que ele criou. Eu já tive loja, já tive distribuidora, dono de fábrica, dono de comércio, dono de empresa. E o resultado de todo esse trabalho é patrimônio. Mas mais importante do que esse carro é o número de pessoas que trabalham comigo hoje e que sustentam as suas famílias a partir de cada decisão que eu tomo, a partir de cada ideia que eu tenho, a partir de cada risco que eu assumo para construir algo. E essas pessoas que estão ali comigo, acreditando nas minhas ideias, nas minhas loucuras, poderem crescer, pagar faculdade para os filhos, construírem casa, carro, isso é mais importante do que patrimônio. Isso aqui, ó, isso aqui se bater estoura, se quebrar vai embora,
Se vier uma enchente, leva. Isso aqui não é minha história. Isso não conta a minha história. E nem a história de muitas pessoas que você segue. Não que você não tenha o direito de sonhar com um carro desse ou com um carro que você sonha. Claro que você tem. Lá atrás, eu já disse pra vocês, quando eu era garoto, tinha 14, 15 anos de idade, eu falava, o dia que eu comprar uma BMW, eu zerei minha vida. E eu sonhava, será que um dia eu vou ter uma BMW? Eu sonhava, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, trabalhando de office boy, que eu ia um dia ter uma BMW. Mas, o que eu fiz dos meus 14 anos de idade até os meus 48, muito mais valioso do que são as minhas conquistas financeiras, é o que eu construí dentro da minha história, da minha carreira, e que muitas pessoas se beneficiaram. Então isso aqui é só carro, é só coisa, e não conta nada sobre a minha história. Tá bom? Tamo junto? E obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade que eu tenho, através dos meus vídeos, de fazer parte da sua vida. E eu espero que através desses vídeos eu possa sempre te motivar, te inspirar, te ensinar. E não só pro esporte, mas pra vida. Valeu? Bom pessoal, esse foi o resumo do último vídeo publicado aí no canal do Renato Cariani. E como vocês podem observar, vocês acabam de ficar por dentro de um vídeo de quase 40 minutos em apenas 10 minutos. Eu gostaria que você aí que assistiu até aqui, deixe aí o seu feedback sobre o que você achou desse conteúdo até aqui e alguma opinião sobre como podemos melhorar. Agora nós iremos mergulhar no universo Growth, onde tivemos o mais recente vídeo publicado intitulado da seguinte forma: Chucrão encarou o Júlio Balestrin no seu treino e ele não teve dó. O vídeo basicamente mostra a continuação do vídeo anterior do canal da Growth, no qual Balestrin conheceu a nova Área 51 e também acabou conhecendo o Chucrão. Mas enfim, no vídeo em questão, já devidamente apresentados no vídeo anterior, o Julião e o Tenente Eusébio passaram um treino ao Chucrão. Treino este que honestamente não foi tão condizente assim com o título do vídeo, tendo em vista ter sido um treino ali apenas de braços, curto e relativamente leve, considerando é claro o título do vídeo. Mas isso acaba sendo justificado perfeitamente logo no início do vídeo. Chucrão no teste hoje, galera. Mas eu tenho uma coisa antes pra falar. Tenente, é o seguinte. Eu tava pensando e nós temos um teste no Dória pra fazer com ele. E se eu fizer um treino de músculo grande, peito, costas ou perna... Tem um adendo. E mesmo que seja com pouca carga, no seu estilo... ele vai estar comprometido para o treino pesado lá no Dória. Então, assim, se a gente vai fazer um teste de força, preciso primeiro preservar você, a sua integridade, para que no dia você consiga ter rendimento. Chucrão convocado para o teste do Dória. Bom pessoal, como eu havia falado anteriormente, o fato do treino ter sido relativamente leve, considerando os padrões do Júlio Balestrin quando vai puxar o treino de alguém, tanto o Julião quanto o Tenente Eusébio já começam o vídeo explicando que qualquer erro no treino atual pode comprometer o desempenho do Chucrão no teste de força que será feito com o mestre Dória. E eles dizem o seguinte, pessoal: se você errar hoje, o Dória pode dizer não a você. Ainda nesse mesmo contexto, eles dão meio que uma lição técnica ali no vídeo, basicamente informando que tríceps é mais importante que bíceps no treino de braço. E nesse ponto, pessoal, o Júlio Balestrin explica que 2/3 do volume do braço vem do tríceps, não do bíceps. Informação essa que muitas das vezes não é de conhecimento dos iniciantes na musculação e nem mesmo dos praticantes assíduos. Treinar é sair da zona de conforto. Nesse ponto, pessoal, o Chucrão reclama de dor e Balestrin explica que treino de fisiculturismo é sobre intensidade controlada, diferente do powerlifting que força basicamente em força bruta. Nesse momento eles puseram o Chucrão para fazer ali pela primeira vez o tríceps francês e o Chucrão relata estar sentindo uma queimação inédita nos braços e diz o seguinte: nunca tinha doído assim. E ainda nesse ponto, pessoal, o Tenente Eusébio explica que esse exercício é um dos principais responsáveis por aquele efeito 3D no tríceps. O escorpião morto dentro da bota. Em dado momento do vídeo, pessoal, o Chucrão relembra uma situação que aconteceu com o Bitelo, em que ele encontrou um escorpião morto dentro da sua bota. Aqui o Chucrão basicamente relata uma situação que ocorreu com o Bitelo. Pelo que deu para entender, o Bitelo, em mais um dia de trabalho normal, ele colocou a sua bota contendo um escorpião lá dentro e seguiu para trabalhar normalmente. E só se deu conta, pessoal, pelo que dá para entender, no final do expediente, assim que ele retorna para casa e tira a sua bota ali, percebendo que dentro da sua bota tinha um escorpião morto. E assim, pessoal, uma situação dessa é até engraçado de pensar,
pensar porque o bitelo é tão bruto, tão grosso, que passou por uma situação como essa completamente ilesa. Escorpião, essas coisas também não. Na bota. Ah, escorpião já. Teve a história do Bitelo, não teve? Do escorpião? É. Qual foi a Não, história do Bitelo? ele colocou a botina e foi trabalhar. Aí de tarde, quando ele chegou, ele foi tirar a botina e ele viu o escorpião morto dentro da botina. Não aguentou o chulé, não. Eu acho que eu Na hora que tiro, sacou o pé do pedreiro, o escorpião falando, não vai dar não. Parecendo uma carapaça de... vai lá no sítio é normal, fazendo cerca, pegar no dedo, ele joga pro lado assim, pisa, mata, mas ninguém vai no hospital não. Não? Não vai não. Os Aranha meninos... também nunca foi picado. A aranha lá tem menos. Tem uma dúvida, quando No- mata o boi, a vaca por picada, pode consumir a carne? Não, nós não consomem não. Não consome não. Aí perdeu mesmo, né? Já faz o buraco em terra lá. Não mexe não. E não sabe, né? Tá no sangue ali às vezes, né? Não Coisa fazer mal. Carne contaminada. Thor, o touro adestrado pelo Chucrão. Aqui nesse ponto, pessoal, basicamente quase que no fim do vídeo, o Chucrão fala e apresenta o seu touro domesticado, Thor, que basicamente responde a todos os seus comandos. Touro este que, para quem acompanha esse universo de forma assídua, já o conheceu naquele episódio em que ele deu uma cabeçada no braço do Giga. E é isso, pessoal, você acaba de ficar por dentro de um vídeo de 30 minutos em menos de 6 minutos. Então, se você curtiu esse resumão, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui qual a parte que mais te chamou a atenção. É isso, pessoal, nós nos veremos no próximo vídeo do Universo Marrom. Tamo junto!